Capítulo 8. Morte. A oitava e última característica do discípulo radical é a morte. Deixe-me explicar. O cristianismo oferece vida eterna, vida em abundância. Porém, ele deixa claro que a estrada para a vida é a morte. E enfatiza essa afirmação em pelo menos 6 áreas, como mostrarei neste capítulo. Vida por meio da morte é um dos mais profundos paradoxos da fé e da vida cristã. A vida e a morte sempre fascinaram as pessoas. Não há dúvida de que estamos vivos e de que morreremos. São 2 fatos inegociáveis com os quais temos de concordar. No entanto, eles são também misteriosos e difíceis de definir. Darei um exemplo a partir de uma área do meu interesse, a ornitologia. Roger Tory Peterson, que morreu em 1997, foi o decano diplomático dos ornitorrincos americanos do século XX e um artista cujo tema era pássaros. Peterson costumava contar sobre seu ingresso na área. Numa caminhada pelo campo, aos 11 anos de idade, ele vislumbrou uma espécie de pica-pau. Parecia ser apenas uma bola de pena marrom agarrada ao tronco de um carvalho. Com cuidado, eu o toquei nas costas. Instantaneamente, a coisa inerte virou a cabeça, olhou para mim com olhos espantados. Explodiu em um lampejo de asas douradas e voou para a floresta. Foi como a ressurreição. O que parecia estar morto estava muito vivo. Desde então, as aves têm sido para mim a expressão mais nítida de vida. Aves são uma declaração de vida. Em outro lugar, Peterson descreve isso como o momento crucial da minha vida. Eu fiquei desarmado, continuou ele, pelo contraste entre algo que repentinamente estava tão cheio de vida e algo que eu havia considerado morto. Contudo, meu interesse nesse capítulo não é a vida e a morte na natureza, mas a vida e a morte em Cristo. A perspectiva do discípulo radical é ver a morte não como o término da vida, mas como a entrada para ela. Pois o que a Escritura faz é colocar diante de nós as desejáveis glórias da vida e depois enfatizar que a condição indispensável para examiná-las é a morte. Resumindo, a Bíblia promete vida por meio da morte e de nenhuma outra maneira. Assim, o apóstolo Paulo descreve o povo cristão como ressurretos dentre os mortos. Romanos 6,13. Essa perspectiva é tão diferente das suposições da mente secular, tão atual e tão revolucionária em suas implicações que precisamos vê-la aplicada em 6 situações diferentes, nas quais ela opera de acordo com o Novo Testamento. Salvação. Antes de tudo, vemos a morte em relação à nossa salvação, pois frequentemente a salvação é representada em termos de vida. Paulo escreve que o dom de Deus é a vida eterna, Romanos 6,23. E João explica que aquele que tem o Filho tem a vida, 1 João 5,12. Fica claro também que a característica distinta desta vida não é a eternidade, mas sua qualidade como vida do mundo novo. A vida eterna é uma vida vivida em comunhão com Deus, João 17,3. Porém, a morte é a única forma de entrar na vida, e a razão para isso é clara. A barreira para a comunhão com Deus é o pecado, e o salário do pecado é a morte. Romanos 6,23. Em toda a Bíblia, o pecado e a morte são igualmente considerados uma ofensa que merece uma punição. Porém, se tivéssemos de morrer por nossos pecados, seria o fim. Não poderia haver vida dessa forma. Assim,
Deus veio a nós em Jesus Cristo. Ele tomou nosso lugar e se apossou do nosso pecado e morreu a nossa morte. Nós havíamos pecado, nós merecíamos morrer, porém Ele morreu em nosso lugar. A simples declaração, Cristo morreu pelos pecados, é suficiente. Ele não possui pecados próprios pelos quais precisasse morrer. Ele morreu pelos nossos pecados. Porém, sua morte não pode nos trazer nenhum bem a menos que reivindiquemos os seus benefícios. É pela fé interior, é pelo batismo exterior, que nos tornamos unidos a Cristo, em sua morte e em sua ressurreição. Nós morremos e ressuscitamos com Ele. Portanto, agora considerai-vos ou avaliai-vos mortos para o pecado. Romanos 6:11. Não fingindo que estamos imunes ao pecado quando sabemos que não estamos, mas entendendo e lembrando que, sendo um com Cristo, os benefícios de sua morte se tornaram nosso. Estamos vivos para Deus, vivos por intermédio de sua morte. Discipulado. Assim como na salvação, o mesmo princípio de vida por meio da morte opera no discipulado, o próprio Jesus utilizou esse enfático simbolismo. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Marcos 8, do 34 ao 35. Se tivéssemos vivido sobre a ocupação romana na Palestina e se tivéssemos visto um homem carregando uma cruz, ou pelo menos o patíbulo, não precisaríamos perguntar o que ele estava fazendo. Imediatamente o teríamos reconhecido como um criminoso condenado a caminho da execução, pois os romanos obrigavam os sentenciados a carregar a cruz até o local da crucificação. Essa, então, foi a imagem dramática que Jesus usou para representar a autonegação. Pois, se estamos seguindo a Jesus, existe apenas um lugar para o qual podemos estar indo: o lugar da morte. Como Dietrich Bonhoeffer escreveu em Discipulado, quando Cristo chama um homem, ele o convida a vir e morrer. Além disso, de acordo com Lucas, devemos tomar nossa cruz todos os dias. Lucas 9:23. E se não o fizermos, não podemos ser seus discípulos. Lucas 14:27. Tal ensinamento entra em choque com o movimento do potencial humano e com o movimento da nova era, que os tem imitado. Carl Rogers ensina que as pessoas não são caracterizadas pela patologia, como ensina Freud, mas pelo potencial. E Abraham Maslow enfatiza a necessidade da autorrealização. As palavras salvar e perder nossa vida, utilizadas por Jesus, podem ser aplicadas ao martírio, mas não são necessariamente restritas a ele, pois a nossa vida é a nossa psique, nosso eu, e em alguma versão dessa passagem a forma reflexiva é usada especialmente a si mesmo. Assim podemos parafrasear o versículo 35 da seguinte forma: quem estiver determinado a se apegar a si próprio e a viver por si próprio, perderá a si próprio. Porém, quem estiver disposto a morrer, a perder-se e a entregar-se à obra de Cristo e ao Evangelho, se encontrará no momento do completo abandono e descobrirá a sua verdadeira identidade. Assim, Jesus promete a verdadeira autodescoberta pelo preço da autonegação, a verdadeira vida pelo preço da morte. O apóstolo Paulo foi cuidadoso ao trabalhar esse ensino de Jesus. Em Gálatas, ele declara que havia sido crucificado com Cristo, Gálatas 2:20,
e que todos que pertencem a Cristo crucificaram sua natureza caída com todas as suas paixões e desejos. Gálatas 5:24. Isso é mortificação, ou seja, sentenciar à morte ou repudiar a nossa natureza caída e autopermissiva. A declaração mais clara de Paulo a esse respeito está em Romanos 8:13. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito, mortificando os efeitos do corpo, certamente vivereis. Eis um versículo que define o evidente contraste entre vida e morte. Ele afirma que existe um tipo de vida que, na verdade, conduz à morte, e que existe um tipo de morte que, na verdade, conduz à vida. Assim, se queremos viver uma vida de verdadeira realização, devemos sentenciar, rejeitar radicalmente todo o mal à morte. Como escreveu Martin Lloyd-Jones, estou cada vez mais convencido de que a maioria das pessoas vive uma vida cristã problemática porque mimam a si mesmos espiritualmente. Por outro lado, se rejeitarmos o mal, viveremos. A única maneira de vivermos a plenitude da vida é morrendo, ou melhor, sentenciando à morte, crucificando, ou seja, renunciando completamente à nossa natureza autopermissiva e todos os seus desejos. O puritano John Owen enfatiza essa verdade em seu livro A Mortificação do Pecado, de 1656. O ódio ao pecado como pecado, não somente como algo irritante ou desconfortável, está presente na base de toda mortificação espiritual. Dessa forma, é essencial lutar contra o domínio do pecado e não concordar com ele. Devemos evitar o grande mal de pregar uma paz ilusória para nós mesmos. Além do mais, uma mortificação tão radical só é possível por meio do Espírito Santo. É mais fácil um homem conseguir ver sem olhar ou falar sem língua do que verdadeiramente mortificar um pecado sem o Espírito Santo. Missão. A terceira área na qual o princípio da vida mediante a morte opera é a missão. Apesar de o sofrimento ser um aspecto indispensável na missão, ele é frequentemente subestimado. Portanto, precisamos compreender sua base bíblica antes de considerar alguns exemplos notáveis. Observe o admirável perfil do servo do Senhor no capítulo 42 a 53 de Isaías. Seu chamado é para trazer a luz da salvação às nações. Porém, em primeiro lugar, ele deve suportar o escárnio e a perseguição, antes de poder causar admiração às nações. Ele será desprezado e rejeitado por outros e oferecerá a sua vida à morte. Douglas Webster, no livro Yes to Mission, aborda o tema de forma convincente. Mais cedo ou mais tarde, a missão leva à paixão. Nos padrões bíblicos, o servo deve sofrer, e isso faz a missão ser efetiva. Toda forma de missão leva a alguma forma de cruz. O próprio formato de missão é cruciforme. Só podemos entender missões nos termos da cruz. Jesus tinha convicção de que era aquele que cumpriria as profecias do servo sofredor e falou da necessidade do sofrimento na missão. Quando alguns gregos foram até Filipe querendo ver Jesus, o mestre respondeu: "É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, produz muitos frutos. Quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que a odeia neste mundo preservá-la-á para a vida eterna." João 12, 23 ao 25. Aqui novamente, apesar de não ser no contexto de missões, mas no de discipulado, Jesus usa a linguagem de vida e morte
e enfatiza que a morte é o caminho para a vida. Somente por meio de sua morte o evangelho seria expandido ao mundo dos gentios. A morte é o caminho para a frutificação. A menos que morra, a semente permanecerá sozinha, porém se morrer, ela se multiplica. Foi assim com o Messias e com sua comunidade. Aquele que me serve, siga-me. João 12:26. Nossa base bíblica para o sofrimento missionário seria incompleta sem o apóstolo Paulo. Considere essas extraordinárias declarações. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Segundo aos Coríntios 4:12. Aqui o apóstolo ousa declarar que por meio de sua morte outros viverão. Ele está louco? É isso que ele quer dizer? Sim. É óbvio que seus próprios sofrimentos e sua morte não trarão salvação como o sofrimento e a morte de Jesus Cristo. Em vez disso, as pessoas recebem vida por meio do Evangelho, e os que pregam o Evangelho finalmente sofrem com ele. Paulo sabia do que estava falando. A boa nova que ele proclamava é que a salvação estava disponível para os judeus e os gentios da mesma forma, somente pela fé. Isso gerou a oposição fanática dos judeus. Por isso, não é exagero dizer que os gentios deviam sua salvação à disposição que Paulo tinha de pregá-la fielmente e de sofrer por ela. Ele estava pronto para morrer, para que eles pudessem viver. A história da igreja cristã tem sido composta por missionários ousados que arriscam a vida por amor ao evangelho e que, como resultado, viram a igreja crescer. Mencionarei 2 exemplos, um relacionado a uma pessoa e outro a um país inteiro. O primeiro é Adoniram Judson, de Mianmar, antiga Birmânia. Ao pedir que sua futura esposa Anne em casamento, ele disse a ela: "Me dê sua mão para ir comigo pelas selvas da Ásia e morrer comigo pela causa de Cristo." Eles chegaram a Yangon em 1813 e imergiram na língua e cultura birmanesa. Somente depois de 6 anos, Adoniram sentiu-se capaz de pregar o primeiro sermão. E somente depois de 7 registraram o primeiro convertido. Ele precisou de 20 anos para traduzir a Bíblia toda para o birmanês. Também escreveu folhetos em catecismo, uma gramática e um dicionário inglês-birmanês, que ainda está em uso. Seus sofrimentos foram intensos. Ele ficou viúvo 2 vezes e perdeu 6 filhos durante a vida. Ele e a família eram constantemente assolados por enfermidades. Durante a guerra anglo-birmanesa, suspeitaram que Adoniram fosse espião e ele ficou quase 2 anos preso, suportando as amarras, o calor e as condições precárias. Em 37 anos de serviço missionário, ele voltou ao seu lar nos Estados Unidos apenas uma vez. Apesar disso, como resultado de sua morte e sepultamento em solo birmanês, ele frutificou muito. No primeiro domingo, após sua chegada a Mianmar, em 1813, ele e Anne celebraram juntos a ceia do Senhor, porque não havia outros cristãos para convidar à mesa. Entretanto, quando ele morreu, 37 anos mais tarde, em 1850, deixou mais de 7.000 birmaneses e karens batizados em 63 igrejas. Agora, calcula-se que existam mais de 3 milhões de cristãos em Mianmar. O segundo exemplo relaciona-se ao vasto país da China. Quando os comunistas assumiram o poder e todos os missionários estrangeiros tiveram de sair, acredita-se que havia aproximadamente 1 milhão de cristãos protestantes. Hoje, estima-se que existe cerca de 70 milhões.
Como é possível? Tony Lambert escreve: a razão para o crescimento da igreja na China e para o surgimento de um avivamento espiritual genuíno em muitas áreas tem ligação total com a teologia da cruz. A mensagem integral da igreja chinesa é de que Deus usa o sofrimento e a pregação de Cristo crucificado para gerar avivamento e edificar a igreja. Será que nós, do Ocidente, ainda estamos dispostos a ouvir? A igreja chinesa tem andado no caminho da cruz. A vida e morte dos mártires e dos anos 50 e 60 produziram ricos frutos. A morte que somos chamados a morrer como condição para a frutificação talvez seja menos dramática do que o martírio. No entanto, é uma morte real, especialmente para os missionários transculturais. Para eles pode ser a morte do conforto e da comodidade, da separação do lar e dos parentes, ou a morte da ambição pessoal ao renunciarem à tentação de ascenderem profissionalmente e se contentarem em permanecerem num ministério sérvil e humilde. Ou a morte do imperialismo cultural quando se recusam a exaltar sua cultura herdada, apesar de isso fazer parte de sua identidade, e se identificam com a cultura que adotaram. Dessa e de outras formas, somos chamados a morrer para que haja uma vida de frutificação. Perseguição. A quarta área na qual a morte é considerada o caminho para a vida é a perseguição física. O apóstolo Paulo, novamente, é um exemplo de destaque. Poucos cristãos já sofreram como ele. Foram açoites, apedrejamento, aprisionamento, linchamento e naufrágio. Na verdade, o tratamento que recebeu foi tão brutal que algumas vezes ele descreveu essa situação como um tipo de morte e o livramento como um tipo de ressurreição, dia após dia, morro. Escreveu ele em seu extenso capítulo sobre ressurreição em 1 Coríntios 15:31. Querendo dizer que continuamente estava exposto a perigos de morte. Eis a declaração completa. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Portanto, foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da nossa própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, que ainda continuará a nos livrar. 2 Coríntios 1, do 8 ao 10. Nem todos os cristãos que são ameaçados pela morte são repetidamente resgatados, como Paulo foi. Não existem promessas de imunidade nem de libertação. Em vez disso, mesmo em meio a situações de morte, podemos experimentar vida, levando sempre no corpo e no morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Segundo aos Coríntios 4, do 10 ao 11. Segundo essa extraordinária afirmação, podemos experimentar a morte e a vida de Jesus simultaneamente. Observe que o substantivo corpo e o advérbio sempre são repetidos no versículo 10 e 11. Sempre compartilhamos em nosso corpo a vida e a morte de Jesus, mesmo quando estamos afligidos fisicamente e sendo conscientizados de nossa mortalidade, podemos contar com o vigor espiritual de Jesus. Mesmo antes de a ressurreição acontecer, podemos experimentar a vida ressurreta de Jesus. Assim como se estivéssemos morrendo, e contudo, eis que vivemos. Segundo aos Coríntios 6, 9.
Seja qual for o espinho na carne de Paulo, alguns acham que era enfermidade, outros perseguição. Certamente era algum tipo de problema físico, e apesar de ter clamado por libertação, Paulo recebeu em vez disso o poder de Deus em suas fraquezas. Realmente, a verdade central das cartas de Paulo à igreja em Coríntio é o poder por meio da fraqueza, a glória por meio do sofrimento e a vida por meio da morte. No final, Paulo não foi liberto, mas executado. Ele selou seu testemunho com o próprio sangue. E no último livro da Bíblia, o povo de Deus é advertido a respeito de perseguição e do martírio. Jesus diz à igreja de Esmirna: não tema as coisas que tens de sofrer. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Paul Marshall, do Institute of Christian Students em Toronto, escreveu em The Blonde Cries Out sobre a tragédia mundial de cristãos modernos que estão morrendo por sua fé. Ele calcula que no mundo 200 milhões de cristãos vivem sob repreensão governamental e com temor diário da polícia secreta. Em mais de 60 países, cristãos são assediados, abusados, presos, torturados e executados simplesmente por causa de sua fé. Porém, apesar da perseguição, o cristianismo está crescendo rapidamente no mundo. Martírio. É possível observar que, em minha maneira de tratar o tema vida por meio da morte, estou separando martírio de perseguição. Não porque deixei de notar que os dois assuntos se sobrepõem, mas porque, de acordo com as Escrituras, uma honra especial será concedida aos mártires no novo mundo. Ver Apocalipse 20, versículo 4. Assim quero apresentar Joseph Thom, um seguidor de Jesus Cristo que tem mostrado com sua vida e seu ensinamento que o sofrimento e até a morte é um ingrediente indispensável do discípulo cristão. Joseph Thom é um líder cristão romeno, nascido em 1934, que se tornou pastor da Igreja Batista em Oradea, hoje um conhecido centro batista. Depois de 4 anos de pastorado fiel, as autoridades ficaram desconfiadas e ele foi preso e interrogado. Foi dada a ele então a oportunidade de deixar o país e se estabelecer nos Estados Unidos, onde se dedicou aos estudos e recebeu o título de doutor pela Evangelical Faculty of Belgium. Sua pesquisa, que mais tarde se tornou um livro, foi sobre sofrimento, martírio e recompensas no céu. Durante o regime opressivo de Nikolai Ceausescu, Joseph Thom, em um de seus sermões públicos, contou como as autoridades haviam ameaçado matá-lo. Ele respondeu: Senhor, sua maior arma é matar? Minha maior arma é morrer. Fiel até a morte foi Dietrich Bonhoeffer. Ele foi aprisionado no campo de concentração de Flossenburg no domingo do dia 8 de abril de 1945. Ele dirigiu um pequeno culto de adoração. Ele havia acabado de finalizar sua última oração quando a porta se abriu e 2 homens à paisana disseram: Prisioneiro Bonhoeffer, apronte-se para vir conosco. As palavras vir conosco haviam chegado a todos os prisioneiros como único significado: o cadafalso. Esse é o fim, disse ele, para mim, o começo da vida. Mortalidade. Até aqui consideramos 5 áreas nas quais a morte é a vereda para a vida. Na salvação, Cristo morreu para que tenhamos vida. No discipulado, se sentenciarmos à morte as más ações do corpo, viveremos. Na missão, a semente deve morrer para se multiplicar. Na perseguição, morrendo para viver. E no martírio? Agora, consideramos a mortalidade e a morte do nosso corpo físico.
Tendo chegado, pela graça de Deus, aos 84 anos, na época em que este livro foi escrito, os leitores compreenderão que tenho refletido bastante sobre isso. O fim está à vista. Tenho sido encorajado pelo paradoxo da vida mediante a morte. A morte inspira terror em muitas pessoas. O intenso conflito interno de Woody Allen com a morte é bem conhecido. Ele a vê como uma aniquilação do ser e a considera absolutamente espantadora em seu terror. Não que eu tenha medo de morrer, gagueja ele. Apenas não quero estar lá quando acontecer. Outro exemplo é dado pelo americano Ronald D. Rockin, o filósofo de direito que tem ocupado cadeiras nas universidades de Londres, Oxford e Nova York. Ele escreveu: "O mais horrível na morte é o esquecimento, a terrível e absoluta morte da luz. A morte domina porque não é apenas o começo do nada, mas o fim de tudo." Porém, para os cristãos, a morte não é horrível. É verdade que o processo da morte pode ser confuso e humilhante, e a decadência procedente não é agradável. Na verdade, a própria Bíblia reconhece isso ao chamar a morte de o último inimigo a ser destruído. 1 Coríntios 15, 26. Ao mesmo tempo, afirmamos que Cristo Jesus destruiu a morte, segundo aos Timóteos 1:10. Ele a conquistou pessoalmente por sua ressurreição de tal forma que ela não tem mais autoridade sobre nós. Consequentemente, podemos gritar em desafio: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios 15, 55. A derrota da morte é uma coisa, o dom da vida é outra. Contudo, por causa da dificuldade em se definir a vida eterna, os escritores do Novo Testamento tendem a utilizar o recurso da figura de linguagem. O apóstolo João, por exemplo, descreve o povo de Deus tendo seus nomes escritos no livro da vida, Apocalipse 3:5 e Apocalipse 21:27. Gozando de acesso contínuo à árvore da vida, Apocalipse 22:2 e Apocalipse 2:7. E bebendo livremente da água da vida, Apocalipse 7:17, 21:6, 22 do 1 ao 17. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? 1 Coríntios 15, 35. A mesma pergunta, uma pergunta tola, de acordo com Paulo, é frequentemente feita hoje. Nós respondemos a ela prestando atenção no relacionamento entre uma semente e sua flor. Há uma ligação básica entre as duas. Por exemplo, as sementes de mostarda produzem apenas uma flor de mostarda, mas a descontinuidade é muito mais impressionante. A semente é simples e feia, mas sua flor é colorida e bela. Assim será com o nosso corpo ressurreto. Ele preservará certa semelhança com o nosso corpo atual, mas terá poderes novos e nunca sonhados. 1 aos Coríntios 15, do 35 ao 44. Além do mais, de certa forma, o que é verdadeiro a respeito do corpo ressurreto se aplica ao novo céu e à nova terra. Jesus chamou isso de regeneração, palingenesia. Mateus 19, 28. Pois se o corpo deve ser ressuscitado, o mundo deve ser regenerado. E como deve haver uma mistura de ligação e descontinuidade entre os dois corpos, também o haverá entre dois mundos. Toda a criação será liberta da escravidão da decadência. Romanos 8, 18 ao 25. Essas expectativas são parte da vida eterna que a morte nos trará. E isso é proclamado em muitos cemitérios e lápides. Mors janua vitae. A morte é o portão para a vida. Ao refletir sobre a morte e buscar me preparar para ela, tenho retornado constantemente ao que pode se chamar filosofia de Paulo sobre vida e morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher.
Ora, de um lado e de outro, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar em Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Filipenses 1, do 21 ao 23. Numa só palavra, vida para Paulo significava Cristo. Era impossível imaginar a vida sem ele. Assim, era realmente lógico que ele quisesse morrer, porque a morte traria lucro, ou seja, mais de Cristo. No entanto, ele sabia que permaneceria um pouco mais, pois havia mais trabalho para ele fazer na terra. Geralmente é perigoso levantar argumentos a partir de uma analogia, porém Paulo parece nos dar permissão para fazer isso. O princípio é claro. Se para nós a vida significa Cristo, então a morte trará ganho. De fato, a vida futura será muito melhor do que a vida na terra. Assim, se adorar com o povo de Deus na terra já é profundamente satisfatório, o que é verdadeiro, então a adoração com todos no céu será ainda mais emocionante. Se nosso coração já queima sempre que as Escrituras são reveladas a nós, a revelação de toda a verdade será ainda mais comovente. Se a glória de um pôr do sol já nos impressiona, como será quando estivermos diante da beleza do novo céu e da nova terra? Se a comunhão transcultural já nos toca, ficaremos jubilosos quando finalmente nos juntarmos às multidões de todas as nações, tribos e línguas. Se algumas vezes já experimentamos o que é nos alegrar com um gozo indivisível e cheio da glória, podemos ter a certeza de que isso acontecerá com mais frequência no lugar onde não haverá tristezas nem lágrimas. Esses são apenas exemplos da experiência humana. Em cada caso é adequado usar uma comparativa, ou seja, muito melhor. Na verdade, quando refletimos sobre a vida futura, o comparativo é realmente inadequado. O mais apropriado é usar o superativo. É por isso que sempre que refletimos sobre o futuro que nos guarda, podemos dizer: o melhor ainda está por vir. Recapitulando, neste capítulo observamos 6 áreas em que encontramos principais paradoxos da vida por meio da morte, salvação, discipulado, missão, perseguição, martírio e mortalidade. Em cada caso, devemos considerar essas 2 características, a morte e a vida. Por um lado, não devemos subestimar a glória da vida que nos é oferecida no Evangelho. A vida eterna que é nossa pela fé em Cristo. A vida abundante que é nossa se sentenciarmos à morte os desejos da nossa natureza caída. O vigor interior com o qual contamos em meio à fraqueza física e à mortalidade. Os frutos prometidos aos que são fiéis em sua missão. O conforto que nos é oferecido em meio à perseguição ou ameaça de martírio. E principalmente a ressurreição final na nova criação. De todas essas maneiras, Deus tem prometido que aqueles que morrerem viverão. Por outro lado, não devemos atenuar o custo da morte que leva à vida. A morte do pecado por meio da identificação com Cristo, a morte de si mesmo ao seguirmos a Cristo, a morte da ambição na missão transcultural, a morte da segurança ao enfrentar perseguição ou martírio e a morte para este mundo ao nos prepararmos para o nosso destino final. A morte é contrária às leis da natureza e é desagradável. De certa forma, ela nos apresenta uma finitude terrível. Morte é o fim. Mesmo assim, em todas as situações, a morte é o caminho para a vida. Assim, se queremos viver, devemos morrer. E estaremos dispostos a morrer somente quando virmos a glória da vida a qual a morte leva. Essa é a perspectiva cristã radical e paradoxal. Pessoas verdadeiramente cristãs são descritas com exatidão como aqueles que estão vivos de entre os mortos.